Amados, eu gostaria de falar um pouco com você. Interessante que eu tinha preparado uma palavra, mas o Senhor, quando eu entrei aqui, o Senhor começou a tratar com outras coisas, amém? Então, o Senhor sabe, como eu não estou aqui para falar de mim, né? Estou aqui para falar dele, eu sou serva dele, amém? Então, amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, se assim quiser, lá no livro de Josué, amém? Porque nós sabemos que todos nós temos algo do Senhor para fazer aqui na terra, amém? Deus tem planos e propósitos para cada um de nós, mas muitas vezes não é confortável. Muitas vezes também não é da forma que a gente gostaria que fosse. Mas a palavra de Deus nos ensina que o segredo da vitória é a obediência. Amém? Existe algo quando nós obedecemos ao Senhor, porque o Senhor, Ele aponta o caminho. Mas nós temos que saber que quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá um propósito, a gente tem que saber que Ele é o principal interessado para que a gente cumpra fielmente aqueles propósitos. Não é? Então a gente não precisa se preocupar como vai ser, como é que ele vai mover, quando é que ele vai abrir, qual é a pessoa que ele vai usar, porque vai acontecer. A gente só precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. Amém? Então a gente vê no livro de Josué que Deus levantou aquele homem para ir à frente do povo, para substituir Moisés, para ficar no lugar de Moisés, liderando aquele povo. Agora eu imagino para ele o peso da responsabilidade, né? Moisés, que Deus tinha usado ele para libertar o povo do Egito, do cativeiro, que Deus usou ele com milagres, não é? Com prodígios. Aí Deus vai e diz: Josué, agora é a tua vez. Eu imagino que não deve ter sido confortável. Eu imagino que ele deve ter tremido e ter dito: eu acho que eu não sou capaz. Eu, Senhor, eu? Como é que eu? Por mais que ele sempre estivesse perto de Moisés, eu imagino que quando ele pensava na grandiosidade do que Deus ia fazer, e usá-lo para levar o povo a conquistar a terra prometida, eu dizia: meu Deus, Moisés não conseguiu. Mas quando Deus nos chama, o propósito é dele. É ele quem faz, não somos nós. Não é a gente que consegue, é ele através de nós. Amém? E isso é libertador. Quando a gente começa a pensar: não sou eu, é o Senhor, é na capacidade dele, é na força dele, as coisas ficam mais fáceis. Amém? E o Senhor disse a Josué, lá no capítulo 1, Josué capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele estava dizendo a Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então não se preocupe não, eu não usei Moisés, eu vou estar sempre com você. Não precisa se preocupar como é que vai ser. Eu estou contigo. Amém? Nunca nos deixa, nunca nos abandona, esse é o Senhor. Às vezes a gente não sabe como vai ser, mas a gente tem que saber que o Senhor tem um plano. Amém? No verso 6 ele diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amados, Deus diz, no verso 6, seja forte e corajoso. Deus disse para Josué. E Deus diz 2 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Na Bíblia toda ele diz 366 vezes para nós. Para sermos fortes e corajosos. Amados, todos os dias,
365, 366 no ano bissexto. 365 dias nós devemos ser fortes e corajosos. Independente, sabe, do que a gente vê, independente da nossa força, independente da nossa inteligência, a nossa confiança deve estar no Senhor. Então sejamos fortes e corajosos, independente do que o mundo diz, independente dos relatórios, independente do que as pessoas dizem ao seu respeito, independente da forma como você foi criado, independente da sua educação, independente de quem você seja. Se Deus lhe escolheu e lhe levantou para fazer isso, amados, você é mais que capaz. A palavra de Deus nos diz, né, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo é tudo. Tudo não é só uma coisa, duas, três. É tudo. Tudo que Deus nos mandar fazer, nós podemos em Cristo. Em Cristo é feito. Então Deus nos diz assim, Deus não disse a Josué, diga assim, olha, o plano é esse, veja aí como é que você vai fazer. Resolva. Cria aí uma maneira de vocês entrarem. Não. Ele disse, olha, Josué, o plano é esse. Mas o seu papel é ser forte e corajoso. É ser forte e corajoso. Todos os dias, amados, nós devemos ser fortes e corajosos para crer na palavra de Deus. Para se lembrar, independente das circunstâncias, que Deus é fiel. Que Deus não mente. Que Deus não se arrepende. Que Ele faz promessas para a nossa vida. E que as promessas dEle vão se cumprir. Independente do que estamos vendo. Independente do que estamos sentindo. Nós temos que nos lembrar que há um Deus que é fiel. Aleluia. E vai acontecer. Seja forte e corajoso. Sabe, quando você está bem animado para fazer alguma coisa e a pessoa diz assim, menina, você está vendo que isso não é para você? Aí Deus diz, seja forte e corajoso. Sabe, naquele momento que diz assim, você está velha demais? Deus diz, seja forte e corajoso. Sabe, quando as pessoas dizem assim, olha, o mercado de trabalho está péssimo, e você, por acaso, está desempregado, Deus diz a você, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Viu, Marciano? Seja forte e corajoso. Aleluia. Glória a Deus. O nosso papel não é tentar descobrir como é que vai ser. O nosso papel é ser forte e corajoso. Não sair da nossa posição. Se Ele falou, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. E ele disse, olha, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Obediência. Obediência aos direcionamentos de Deus. Muitas vezes nós até queremos fazer parte do plano de Deus. Muitas vezes nós queremos colher das promessas de Deus, mas nós queremos obedecer? Será que a gente quer obedecer? Será que quando somos desafiados na nossa fé, no nosso dia a dia, a negar o nosso Deus, será que a gente nega ou obedece? Será que quando a pessoa diz assim, vixe, você é crente, é? Aí você baixa a cabeça e diz, sou? Ou você diz, sou? Seja forte e corajoso. Você é mais que vencedor. Aleluia. Deus lhe chamou para influenciar o mundo. Aleluia. Deus conta com você. Agora você tem que manter a sua posição. Você é filho e filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que desconhece impossíveis. Aleluia. Levanta essa cabeça. Amém? Glória a Deus. E o verso 8 diz assim, ó o segredo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, para cumprir, ele tinha que meditar. Ele tinha que meditar na palavra de Deus. Meditar no que Deus dizia sobre ele, como ele tinha que viver a vida dele, como ele deveria levar aquele povo. Amém? E ele diz assim, só então, quando você fizer isso, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amados, nós não podemos esperar sermos bem-sucedidos nos planos de Deus se não estamos meditando na palavra de Deus, se não estamos obedecendo a palavra de Deus, se estamos seguindo a nossa própria inteligência, a força do nosso próprio braço, os nossos próprios planos.
Nós precisamos desenvolver dependência de Deus em todas as áreas. Depender de Deus é convidar Ele a fazer parte da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Dependência de Deus. Aleluia. A gente não pode querer, amados, colher da obediência de Deus fazendo o que a gente quer. Amém? Então ele diz, obedeça. E ele diz no verso 9, olha o que é que ele diz de novo. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Novamente ele diz, seja forte e corajoso. E novamente ele diz, eu estarei com você por onde você andar. Amados, e Deus não está apenas com você do seu lado, não. Deus está tão perto que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele não sai não para dar umas voltinhas, não. Ele habita aí. Aleluia. O Deus Altíssimo habita dentro de nós. Sabe o que é isso? O Deus que criou todas as coisas. O Deus Criador. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Altíssimo habita dentro de nós. Seja forte e corajoso. E ele ainda diz para Josué, não fui eu que lhe mandei. Não fui eu que lhe ordenei. Ele está dizendo, homem, fui eu. O Deus Todo-Poderoso, fui eu que ordenei, aleluia. Então seja forte e corajoso. Sou eu que me responsabilizo, seja forte e corajoso, aleluia. Confia em mim, o Senhor diz. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mas naqueles momentos que a gente pensa que está sozinho, deixa eu dizer, você só pensa. Nós nunca estamos sós. Nada pega o nosso Deus de surpresa. É tão bom, né? Essa confiança, essa segurança de saber, Senhor, nada pega você de surpresa. Às vezes nós somos pegos de surpresa, mas a gente pode descansar, porque o Senhor sempre tem um plano. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que para tudo que se levantar na nossa vida, Deus tem um plano, Deus tem uma resposta, Deus tem um caminho. Amém? Aleluia! Deus tem sempre um plano. Então ele chama... né? Ele chama Josué, fala isso com Josué, no verso, deixa eu olhar aqui, no verso 9, não, no verso 18, ele diz de novo, ó, no final do verso 18 do capítulo 1, ele diz, somente seja forte e corajoso. Deus está nos dizendo essa noite, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu sei que no meio dessa pandemia a gente escutou muitas coisas, nós vimos muitas coisas, nós ainda estamos escutando e vendo, mas no que é que você está crendo? O Senhor é aquele que nos mantém em segurança. É Ele que nos diz, eu nunca lhe deixo, eu nunca lhe abandono. Eu estou com você todos os dias. Eu sou com você. O grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso é conosco. Não há o que temer. Ele é o Deus que nos mantém em segurança. Ele é o Deus que nos cura. Aleluia. Não há o que temer. Em que temos que colocar a nossa confiança? Ou você acha que essa pandemia pegou Deus de surpresa? De forma nenhuma. Ele cuida de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode ir comigo lá no capítulo 6. Seja forte e corajoso. Deus tinha chamado Josué, né, para liderar o povo no lugar de Moisés. E disse, eu vou usar você para atacar a cidade e vocês entrarem na terra prometida. Através de você, eles vão entrar na terra prometida. E no verso 6, no capítulo 6, ele começa a dar o plano, começa a mostrar o plano. Interessante, né? Porque quando ele falou com Josué a primeira vez, ele não foi dizer o plano. Ele disse, olha, você vai fazer isso. Mas ele não disse como é que ia ser. Ele disse apenas assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso.
Mas mesmo quando a gente não sabe como vai ser, a gente deve perseverar. A gente deve perseverar naquele que disse que vai acontecer. Amém? Não importa se passou um mês, um ano, 2, 3, 10. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Então, Josué no capítulo 6, a partir do verso 1, Deus começa a falar sobre o plano. Ele diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Aí olha o plano. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Agora, imagine Josué escutando. Eu me imagino no lugar de Josué. Eu digo, meu Deus, onde já se viu grito derrubar muralhas. Amado, as muralhas, antigamente, os muros das cidades, as pessoas construíam casas em cima dos muros. Não era o muro de casa que a gente vê hoje, não. Eram largos, grandes, fortes. Eu acho que Josué ficou pensando assim: tá certo, Senhor, eu vou. Mas eu não sei como é que vai ser. E ele teve que agir em fé. Quantas vezes Deus nos dá um plano e a gente diz: Deus, você não está vendo que isso é doidice? Você não está vendo que eu não consigo isso? Você não está vendo que isso não vai acontecer? Você não está vendo que isso não vai dar certo? Mas no natural não dá. Muitas vezes Deus nos fala para fazer coisas que no natural não faz sentido. Mas para nós, o que nós devemos fazer é ser fortes e corajosos e permanecer em fé. Se Deus falou, obedeça e você vai ver o milagre acontecer. E você vai ver, você vai conquistar e você vai chegar no lugar que Deus quer lhe levar. Porque não é do nosso jeito, não é natural. O pastor Tassos, domingo, ele falou, nós somos seres sobrenaturais. E às vezes, porque nós habitamos no natural, nós ficamos levando uma vida natural. Mas nós devemos nos acostumar com o sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do de repente. O nosso Deus é aquele que tem um caminho, para nós basta obedecer. Amados, Ele quer nos usar neste tempo. Agora nós precisamos estar na nossa posição. Você crê? Você crê que você é instrumento de Deus? Então você pode dizer comigo: eu sou instrumento de Deus. E eu não saio da minha posição. Aleluia, glória a Deus. Sejamos fortes e corajosos. Amados, muitas vezes, e eu digo a maioria das vezes, nós temos que fechar os nossos ouvidos para o que as pessoas dizem. É só a gente e Deus. Então obedeça. Independente se faz sentido ou não, obedeça. Haja em fé. A palavra de Deus diz: o justo vive pela fé. É fé. Quando nós levantamos a nossa mão um dia na igreja e aceitamos Jesus, ou na igreja, ou no evangelismo, onde quer que você aceitou Jesus. Quando você decidiu entregar a sua vida a Jesus, você comemorou, você recebeu a vida eterna por fé. E daquele dia em diante, deixa eu dizer a você que o combustível da sua vida é o mesmo, é fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se queremos viver os planos de Deus aqui na terra, devemos andar em fé. Deus falou para Josué, Deus deu um plano. E ele resolveu obedecer. Amém? Aleluia. E o verso 8 nos diz assim: quando Josué terminou, Deus falou com Josué e Josué passou as instruções ao povo, aos sacerdotes, né?
E o verso 8 diz: quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Amados, e assim foi. 6 dias. Aí eu fico imaginando os sentinelas, né? Nos muros da cidade. Olhando aquele povo lá. Eita, eu acho que o primeiro dia ele pensou: lá vem aquele povo. Eita, vai atacar a cidade. Aí ele ficou olhando. Aí lá vem o povo calado, não dava um pio. Arrodeou a cidade. O primeiro dia e foi embora. Veio o segundo dia e foi embora. Aí eu acho que ele fazia assim: negócio doido, esse povo é doido. O terceiro dia, eu acho que o povo estava vindo assim, ele estava dizendo assim: olha, lá vem aqueles doidos. Quantas vezes nós também somos chamados de doidos? A palavra de Deus diz que o evangelho para o mundo é loucura. Quantas vezes nós também somos chamados de doidos quando nós obedecemos ao Senhor? Mas isso não faz sentido. Não tem problema não precisa fazer sentido para mim, Deus mandou. Amados, o nosso ego, quem nós somos, morreu naquela cruz. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, agora Cristo vive em nós. Importa agradar a Ele. Deixa o povo falar. Vai fazer igual aquele sentinela. Vai ficar só observando quando Deus chegar. Quando você chegar na terra prometida, quando você chegar na promessa do Senhor, o povo vai dizer: rapaz, foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. E eu achava que não ia dar certo. E eu achava que era loucura. E vão dizer: quão grande é o Deus de Adriana. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o verso 15. No verso 15 a palavra nos fala sobre o 7º dia. O famoso dia D, né? A palavra diz: no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Mas ela estava dizendo isso sem ver. Aquele povo foi a primeira vez, arrodeou. A palavra não diz que começou a rachar a muralha, não. Diz que eles arrodearam e voltaram para casa, para o acampamento. Arrodearam no 2º dia e voltaram para o acampamento. E aqui no 7º dia, não foi o 7º dia que Deus disse que ia acontecer? Josué creu. Josué creu e falou. Porque fé fala. Fé fala. Amados, o que nós estamos crendo sai da nossa boca. Agora você está crendo na palavra de Deus ou você está crendo no relatório do mundo? Josué preferiu crer no relatório de Deus. E ele disse: gritem, porque Deus nos entregou. Ele creu. E foi isso que aconteceu. Amém? O verso 20, aleluia, nos diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aleluia! Porque eles resolveram crer. Independente do que estavam vendo, independente das circunstâncias, independente da força deles, eles creram. Eles creram no plano de Deus. E para nós, hoje, que temos Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós,
Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ei, não vai lhe derrubar, não. Não vai lhe derrubar. Essa pandemia não vai lhe derrubar. Seja forte e corajoso. Se mantenha na sua posição. Tem faltado alguma coisa? Tem faltado alguma coisa? Deus é fiel. Deus é fiel na sua vida. Ele continuará sendo fiel. Ele não muda. Deus é bom na sua vida. Ele continuará sendo bom. Ele não muda. Deus proveu até agora. Ele continuará provendo. Deus lhe manteve em segurança até agora. Ele continuará lhe mantendo em segurança. Agora você crê? Você crê nisso? Ou você crê nas estatísticas que diz que não sei quantos % da população vai pegar e que você pensa que você está no meio? No que é que você está crendo? No que é que você está depositando a sua fé? A fé fala. Agora nós devemos falar de acordo com a palavra de Deus. Sabe, todos os dias agradeça ao Senhor. Senhor, você me deu mais um dia. Este é um dia de vitória. Este é o dia que o Senhor fez e nele eu escolho me alegrar. Porque o Senhor está comigo. Ele nunca me deixa. Ele nunca me abandona. Ele tem um plano para mim. Ele tem um plano para esse meu dia. E é um plano de vitória. Obrigado, Senhor, porque eu escuto a tua voz e eu obedeço. É assim que nós devemos acordar o dia. Levantar de manhã e dizer, oh glória a Deus, mais um dia que o Senhor me deu, aleluia, mais um dia para honrar o Senhor, mais um dia que eu vou fazer a diferença, mas nós como igreja do Senhor devemos fazer a diferença. Nesse tempo de pandemia, nós devemos trabalhar quadruplicado. Só Judson concordou comigo, misericórdia, irmão, dá um amém aí. Amém, glória a Deus. Mas Deus tem sido bom. Deus tem sido bom com você. Eu e o pastor, a gente conversa muito. Eu digo, a gente sempre fala sobre isso. A gente diz, meu Deus, a gente trabalha para o Senhor, mas é pouco. A gente queria fazer mais. Porque Deus é tão bom. Deus cuida tanto. Deus é tão presente. E do jeito que Ele é na minha vida, eu tenho certeza que Ele é na sua. Porque Deus não tem filhos preferidos. Então, o que estamos fazendo? O que estamos falando? No que estamos crendo? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Pode não fazer sentido, não precisa fazer sentido. Não precisa fazer sentido, confia em Deus. Ele é a rocha firme, a palavra de Deus diz. Ei, essa rocha é inabalável. Enfia os pés na rocha e fica tranquilo. Enfia os pés na rocha e não se mova. Se falou, vai acontecer. Agora deixa eu dizer, vem vento forte, vem onda bravia, vem muita coisa para tentar lhe tirar da posição. Mas na rocha firme, a rocha firme que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lhe faz inabalável. É isso que a palavra de Deus diz. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são inabaláveis. Você está se abalando com pouca coisa? Confia no Senhor, permanece firme no que Ele falou. Não sai da sua posição. Ai, não, mas Deus me falou uma vez. Deus me deu uma promessa, mas eu saí da minha posição. Eu saí da minha posição, eu desisti. E agora eu acho que Deus desistiu de mim. Ei, deixa eu dizer, Deus não desiste de ninguém. Deus não desistiu de você. Deus não desiste dos planos que Ele tem para nós. Se você, em algum momento da sua vida, desistiu, decidiu ir por outro caminho, sempre é tempo de voltar para debaixo do guarda-chuva do Senhor. Sempre é tempo para se alinhar com o Senhor. E isso eu não estou falando de se desviar dos caminhos do Senhor, não. Do propósito de Deus. Muitas vezes, a gente tem o Senhor, mas o Senhor nos dá direcionamentos dentro da palavra dEle para viver a nossa vida, algo específico do Senhor que a gente diz, Senhor, não, eu não quero isso não. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. A nossa não.
A nossa não é boa, perfeita e agradável. A gente não sabe nem o que está acontecendo no meio da rua agora. Mas o Senhor já está no nosso futuro. E Ele preparou um futuro de paz, não de mal. Deus cuida de nós. Então, seja qual for o caminho que você andou, seja qual for o rumo que você tomou, dentro da sua vida com Deus, sempre há tempo de conserto. Sempre há tempo de conserto. Sempre é tempo de voltar e confiar no Senhor. A palavra de Deus diz que não são decepcionados ou envergonhados aqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Você não será envergonhada. Você não será envergonhado por confiar no Senhor. Não será envergonhado. O Senhor é aquele que nos honra, é aquele que nos levanta. E quando a gente obedece, amados, a gente vê as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, na vida da nossa família. Amém? No que você tem crido, seja forte e corajoso. Não se mova. E é interessante, porque muitas vezes a gente está esperando algo do Senhor. O Senhor faz uma promessa e está demorando. E a gente passa por alguns vendavais. E a gente diz assim: Senhor, eu vou desistir, eu não aguento mais. Deixa eu dizer, quando a gente está que não aguenta mais, a gente diz: Senhor, eu vou desistir. Ele diz: pronto, desistiu? Pois é agora que eu vou tomar a frente. É agora que eu vou tomar a frente. Você desistiu de tentar? Desistiu de fazer do seu jeito? Pois me dê que eu vou fazer. Me dê que agora é do meu jeito. Você crê nisso? Amados, a nossa vida é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É fé. Ser forte e corajoso. O pastor gosta muito de falar de uma frase de C.S. Lewis, né, que diz que nós somos soldados em território ocupado. Eu gosto muito de pensar que nós aqui nesse mundo, nós como cristãos, como filhos de Deus, é como se a gente estivesse entrando no mar, bravio, aquelas ondas altas. E a gente entrando, querendo entrar dentro daquele mar, e as ondas tentando nos derrubar. A gente está na contramão das ondas. Já tentaram entrar no mar assim? As coisas vêm para tentar nos derrubar, para tentar tirar a gente da nossa posição. Mas aqueles que estão no Senhor são inabaláveis. Aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis. Aqueles que não desistem do Senhor, aqueles que não desistem da promessa, verão ela acontecer. E eu vou ler aqui só uma passagem aqui que o Senhor me lembrou, lá em Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 35. Hebreus 10, 35. E essa é para encerrar, amém? A palavra diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Aleluia! Vocês precisam perseverar. Perseverança, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A palavra de Deus nos fala de perseverança, perseverar. Você persevera naquilo que não é fácil, mas persevera. A palavra diz, quando a gente persevera, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando a gente persevera e a vontade de Deus é feita, a gente recebe aquilo que Ele prometeu. Mas é perseverança. O Senhor nos chama para perseverança. O Senhor nos chama para sermos fortes e corajosos. Aleluia! Glória a Deus. Não desista das promessas de Deus. Não desista daquilo que Deus falou para você. Não importa se o plano parece muito mirabolante. Não importa se parece difícil. Não importa se você não se acha capaz. Você não vai fazer na sua capacidade mesmo, não. Você vai fazer na capacidade de Deus. Aleluia. Então deixa Deus fazer. Deixa Deus lhe guiar. Deixa Deus tratar. Deixa Deus abrir a porta e você permanece crendo. Aleluia, glória a Deus. Amém?
Existem perseverantes aqui hoje? Amém, glória a Deus, aleluia. Então vamos orar? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.